E aí galera, aqui é Keno Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Hig Hero, que tá muito legal, curti pra caramba. Esse episódio novo foi, mano, um plot twist atrás de plot twist, porque eu não imaginava que existia um cara que era o cara que tava por trás de ajudar a menina, mano. Muita coisa legal. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixarei um card aqui em cima para poder você estar acessando. Você fala que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Não deixe de resenha e vamos ao que interessa. No caso, vocês sabem muito bem que a treta tá insana, porque chegou o irmão da Sayu. E no momento que ele chegou, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E cara, é muito interessante, porque primeiro que o irmão dela já chega dizendo que vai levar ela pra casa. E também fica preocupado com ela pra caramba. E logo de início a gente acha que não é isso, porque a gente não sabe como é que é a família dela. E aí a gente acaba vendo que ela diz que não está preparada para voltar. E ele começa na frente do próprio Yoshida a dizer que, no caso, de fato, homens adultos, eles podem fazer isso. Na verdade, nem homens, né? Mulheres e homens adultos podem se fazer de boas pessoas por muito tempo. Obviamente, a gente teve um exemplo disso, claramente a própria amiga do protagonista, a novata lá, que é a fim dele, se fez de amiguinha da própria Sayu para depois perguntar a ela, confrontar ela se ela queria ou não o protagonista, se ela estava fazendo tudo isso para roubar de fato e ter o protagonista somente para ela. Ou seja, qualquer um. O cara, quando já é adulto, o cara já tem aquele discernimento, já consegue ter muita paciência para enrolar qualquer pessoa. E aí ele fala isso na frente dela e da frente do protagonista e, mano, a menina fica pistolaça, já começa a dizer: não fala isso do meu boy não. Se você quiser botar o cara contra mim, o bicho vai pegar. Aí a gente já nem conversa aqui, a confusão tá feita. Eu achei isso engraçado, né? Porque ela, tipo, ela não é responsável por ela mesma. O cara tá tentando levar ela embora. E aí ela botou queixão no mesmo. Como se ela, tipo, desse a opção, tá ligado? E ela botou queixão porque simplesmente tocaram no nome do protagonista. E aí a gente vê que eles entram e, depois de dar a calmaria, eles começam a conversar. O próprio irmão dela pergunta se eles tiveram alguma relação e eles dizem que não teve, realmente não teve. Ela não fala sobre o Joto, né? Mas o que acontece é que a gente vê que eles começam a conversar sobre tudo. E aí ela começa a dizer que a mãe tá preocupada com ela. E ela diz: epa, fala a verdade, que merda é essa de mãe preocupada? Minha mãe nunca se preocupou comigo, minha mãe nem gosta de mim. Como é que ela vai se preocupar? Eu acho que ela fica só olhando assim: mano, que bosta é essa de mãe? E aí ela pede os verdadeiros motivos para tal. E aí o que acontece é que sim, existe uma especulação ao redor de tudo aquilo ali. Estão especulando que ela está trancada pela mãe. A mãe dela teria trancado ela no quarto e ela estaria ali sofrendo pelas mãos da mãe. Tudo isso está acontecendo porque a mãe já tem a fama, a faminha de ser uma belíssima esposa, belíssima mãe, uma mãe maravilhosa. Mas não, o que acontece é que simplesmente as pessoas estão pressionando, estão falando mal dela, e para melhorar a reputação da mulher, para melhorar a reputação da família, simplesmente ela quer que a filha volte para provar para todo mundo que de fato ela não fez nada demais. A filha só estava trancada porque não queria sair do quarto. No fim das contas, o que acontece é que tem essa confusão toda. Ele pede para que ela volte para casa e tal, e ela quer se preparar, e aí chega um momento onde eles vão conversar sozinhos. E quando eles vão conversar sozinhos, ele explica mais algumas coisinhas com relação a tudo que está acontecendo. Que realmente a mãe, ela tá ficando meio paranoica, tá ficando problemática as coisas, ela tem que voltar, não dá mais para segurar. E aí, no meio dessa conversa, a Sayu começa a dizer para ele que, olha, eu tava perdida, eu era uma menina triste, sempre fui mal pra caramba, sempre me senti mal. E tipo, agora eu vejo o mundo de outra maneira. Eu quero ter minhas opiniões, eu quero fazer as coisas do meu jeito. E quem me mostrou isso foi o próprio protagonista, mito, topzera do momento, Yoshida, que mostrou isso. É um dos poucos protagonistas que eu posso dizer que esse é o cara. Esse é o cara ideal como protagonista. Porque muitos protagonistas que a gente vê, ou ele é bundão, ou ele é virgão, ou ele é bestão, ou ele é brincalhão. Ele não tem uma personalidade de um homem normal, que pelo menos seja inteligente e tal, e tire onda na medida do realismo, sabe? E esse tem.
E aí o que acontece é que ela diz que ele mostrou pra ela que ela não pode agir como um pau-mandado e nem tampouco deve ser idiota como ela estava sendo, vendendo seu corpo, fazendo uma loucura, fugindo de casa. E aí o irmão dela viu que o cara literalmente era um bom rapaz, um bom homem, porque ele podia ter aproveitado dela, ele podia ter feito muita coisa e ele simplesmente só fez ela melhorar. E ele ficou feliz, até mesmo falou que ela ficou diferente, ela tinha mudado para melhor e tal. E aí garantiu uma semana para ela, que ela ia enrolar ali a mãe dele, para que ela pudesse ficar, no caso, com o protagonista um pouco e pensar como vai tudo fazer. Enfim, ela conta a história para o protagonista e para a amiga dela. Mano, vamos lá. O que acontece é que ela sempre, como falei, ela sempre foi solitária, sempre foi triste, porque a mãe dela sempre foi uma bosta com ela, nunca se deram bem as duas. E aí, no que elas nunca se deram bem, no caso, quando ela ia pra escola, ela também meio que tinha essa pegada de ser solitária, porque ela que já cresceu sendo colocada de lado, então acabou ficando de lado por ela mesma. E aí, uma pessoa, a chamada Yuko, entra na jogada e começa a conversar com ela. Essa pessoinha, ela era uma nerdzinha, bestinha da sala, tudo, e elas se tornam grandes amigas. Só que aí o que acontece? De repente, a menina aparece toda ferrada, chorando pra caramba, muito triste, pá. E aí ela descobre que a Yuko tinha sofrido bullying, estava sofrendo bullying, e o motivo era o mais ridículo possível. O motivo era que simplesmente a galera ficou com tanta inveja, tanta raiva da Sayu, porque o cara que a menina queria ficar com ela e ela disse não. Então, pelo cara não ficar com ela e nem ficar com a pessoa lá, simplesmente a menina ficou pistola e vamos fazer bullying na amiga dela. Vamos fazer bullying porque essa Sayu tá se achando demais, quer chamar muita atenção dos garotos. E aí, o que acontece é que isso é mais aprofundado por um tempo, e a gente acaba até mesmo descobrindo que no meio desse bullying todo aí, que a própria Sayu fica tentando ajudar sempre a Yuko, dizendo que é a melhor amiga dela, ela não pode se sentir assim, achando que a Sayu não é amiga dela, que é amiga e sempre vai estar do lado dela, independente do que aconteça. Só que o que acontece? O bullying começa a piorar, as coisas começam a ficar mais tensas ainda. E aí a Sayu não faz nada para ajudar ela, não faz. O que ela faz é dar um coração um amigo, ser carinhosa com ela, ajudar ela. Só que a menina começa a entrar numa paranoia muito grande. Inclusive tem um momento fadídico lá que é bem pesado, que as meninas saem do banheiro rindo pra caramba e dizendo que isso ia mostrar, no caso pra a Sayu, que ela não deveria se misturar com esse tipo de gente, né? No caso com a Yuko, com a pessoa feinha, uma nerdzinha lá, que é uns bostas da vida. Hoje em dia ser nerd, ser assim, que nem a Yuko, é cool, é legal pra caramba. Mas antigamente era muito assim. Hoje em dia, quem chama os outros de nerd, isso é coisa de nerd. Mano, olha, você é uma boa de babaca. Tudo vê as coisas do nerd. As coisas de nerd, tudo o povo ama. Mas não quer ser nerd, tá ligado? E aí o que acontece é que isso era muito pior antigamente. E isso é uma coisa bem interessante de mostrar nesse anime aqui, porque lembra muito o que acontecia antigamente. Não sei se é assim ainda no Japão, ou pelo menos existe isso no Japão ainda, ou em alguns lugares. Existe, mas com bem pouca quantidade, não sei que quantidade tem. Mas eu fiquei lembrando desse realismo em si. E aí o fato é que ela se toca que foi uma tentativa de fazer com que ela ficasse tão nojenta que a menina ia se ligar e não ia mais ficar agarrado com a menina pobrezinha, porque ali ela não ia ter como fazer o estrelismo, né? Os garotos não iam ficar em cima dela porque ela tá do lado de uma menina pobrezinha pra chamar a atenção, não sei o quê. E aí a gente vê, não, saiu, abraça a menina, tá nem aí se a menina tá melhorada de mijo, de bacia, tá nem aí, abraça lá, é a minha amiga e acabou-se. Só que no fim das contas o que acontece é que de fato a menina, ela acaba se suicidando. A menina se mata. Eu acho que eu perdi a monetização por causa do que eu falei. E aí o que acontece é que simplesmente ela se joga porque ela acha que está prejudicando a sua amiga. Porque a Sayu começou a ficar tão preocupada e querendo sempre ajudar a amiga dela, a Yuko, que ela começou a parar de sorrir, ela começou a ficar menos normal e tranquila perto da Yuko. Só que ela não se ligou, a Yuko não
pensou que o fato era que a Yuki era muito mais importante do que as preocupações, porque a própria Yuki tinha tirado a protagonista do fundo do poço, que não estava conseguindo viver, só que a Yuko não pensou nisso. Pra Yuko, ela era uma pessoa normal, que poderia conversar com qualquer alguém, e não era uma bela solitária, mas ela era. O problema todo é que simplesmente a Yuko não conseguia ver dessa forma. Ela começava a botar nela que ela era culpada, ela que era errada, porque justamente o que o bullying faz, né? Bullying pesado, né? Esse bullyingzinho besta não. Esse tipo de bullying que praticado dela, ele causa isso, faz com que a pessoa se sinta tão inferior que para aquelas pessoas que ela gosta, estar junto das pessoas que gosta, acaba justamente sendo algo ruim, né? Ele acha que vai prejudicar a vida dos outros por ser uma pessoa inferior. E aí, no fim das contas, ela acaba se jogando, né? Porque simplesmente ela não aguentava o fato de que ia atrapalhar a vida da amiga dela, porque era preciosa demais para ela e ela queria ver a amiga dela brilhando. Só que ela não imaginava que ela se jogar, ela sumir da vida da amiga dela, ela iria ficar extremamente pior. Destruiu a vida da Sayu. Mas tudo isso não é culpa nenhuma das duas, né? É culpa das próprias meninas que fizeram aquilo. E aí o que a gente vê? O que a gente vê é que a Sayu fica em casa trancada por um bom tempo. A galera dos repórteres vai atrás dela, porque a turma sabe que era amiga da Sayu. Maior confusão. Quando a Sayu sai de dentro do quarto, o que a mãe pergunta? A primeira coisa que a mãe pergunta, ó, tu matou essa menina? Foi porque o povo tá enchendo meu saco aqui. Cara, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado quando eu vi a mãe dela falando isso. E ela ficou extremamente furiosa, até mandou a mãe calar a boca, mas depois, por respeito, se segurou e disse, não, eu não fiz isso e vou-me embora. Ela simplesmente vai sumir porque a mãe dela não queria ver, mas ela tem que sumir dali e ela vai se embora. E no momento que ela tá indo embora, o mais engraçado é o irmão dela que quando escuta tudo, que se acalma, presta atenção em tudo, ele diz assim, ó, vaza, sai de perto da mãe, porque a mãe é problema. Essa mulher é doida, vaza, vai embora. Ah, o próprio filho, o irmão dela disse, ó, se afasta, dá uma descansada que a mãe tá louca. A mãe vai botar pra lascar em você. Mano, foi um plot twist que eu não imaginava que o próprio irmão tinha influenciado ela. E aí a gente sabe o que acontece, né? Ele dá um dinheiro a ela, pra ela passar um tempo fora. O dinheiro acaba, ela se lasca. E aí ela fica sem de nada, sem dinheiro, mas ela não quer voltar pra casa. E o que acontece? Simplesmente ela perde os meios de comunicação porque a bateria acaba. E aí ela vira o que a gente conhece hoje em dia, né? Começa a sair com vários e vários homens pra ter teto. E começa a dar tudo errado. Começa a desgraceira acontecer. E no fim das contas, como ela mesmo diz, o resto da história vocês sabem. Mano, pesado pra caramba, pesado pra caramba. Será que a mãe dela se arrependeu? Tá desesperada? Eu acho que não. Mas pode acontecer. Porque o irmão dela disse que era por conta da visibilidade e tudo. Mas quando ela vê a menina, pode ser que o negócio bugue. Inclusive, depende do que vai acontecer no final. Porque a gente vê que a própria amiga da Sayu, enquanto a Sayu tá descansando, relaxando, começa a conversar com o protagonista e pergunta o que ele vai fazer com relação à própria Sayu. Qual é a atitude que ele vai tomar com relação a ela. Não sobre a família, porque ele até mesmo fala, ó, eu não posso fazer nada, velho. Eles têm que se resolver. Eu não sou da família, sou um estranho. E aí a menina diz, ó, eu tô falando da família, não, eu tô falando dela. O que você vai fazer com relação a ela? Porque assim, se ele quiser ficar com ela, é complicado pra caramba. Porque, tipo, a família tem que aceitar que ele fique com ela. Mano, olha, só digo isso, ó. Tá muito lascado esse protagonista. Não sei como vai ser o final, mas o fato é que uma coisa tem que ser deixada clara aqui. O protagonista acertou até então. Até mesmo ele já conseguiu ganhar a carta branca com o irmão dela. Porque ele viu que ele era um cara legal. E o que agora vai acontecer, velho? Mano, nem imagino. Tô muito curioso pra ver qual a treta vai ser. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acharam desse episódio? Vocês curtiram, não curtiram? Eu quero suas opiniões aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!